Queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier, na continuação do livro Missionários da Luz, um dos livros mais reveladores, se não o mais revelador, de toda a sequência que começou em Nosso Lar, continuou nos Mensageiros, livros que nós já fizemos, capítulo por capítulo, e agora estamos no capítulo 15º, capítulo que vai trabalhar a questão reencarnatória que vimos nos capítulos 12, 13 e 14, com a reencarnação de Segismundo, mas que agora o capítulo 15 vai apresentar o mesmo tema sob a ótica daquele processo reencarnatório fracassado. É o título do capítulo 15º, o fracasso. Pegue o seu livro e acompanhe a leitura que nós começaremos agora. O capítulo 15º, então, nos vai apresentar André Luiz contando a sua experiência, seu aprendizado nessa questão. Diz André: verificando o meu aproveitamento no caso de Segismundo, o instrutor Alexandre, sempre gentil, ao despedir-se dos espíritos construtores, dirigiu-se ao diretor deles, o Apuleio, e disse: agradeço a você, Apuleio, tudo o que fez por André nestes últimos dias. Nosso companheiro não esquecerá sua ajuda, seu concurso amável. Então o diretor sorriu, disse-me palavra de encorajamento e quando se dispunha a sair em definitivo, meu orientador lhe falou: nosso amigo, porém, necessita consolidar, completar os ensinamentos recebidos. André acompanhou um caso normal de reencarnação, no qual um esposo honesto cedeu inicialmente aos nossos rogos para que Segismundo renascesse com a serenidade imprescindível. Ele viu de perto um coração maternal sensível e devotado e permaneceu em estudo numa câmara conjugal defendida pelo poder sagrado da prece e reconfortada pela proteção do plano superior. Entretanto, diz Alexandre, seria justo que ele observasse algum processo diferente dos que existem por aí há centenas, em que somos nós, espíritos, defrontados por obstáculos de toda espécie. Assim, ele ficaria habilitado a conhecer a extensão e a complexidade de nosso esforço em defender companheiros imprevidentes que menosprezam a responsabilidade moral, fugindo aos compromissos. E então, fazendo um gesto de carinho fraterno, perguntou a Apuleio: não terá você, nesse momento, um caso dessa natureza, onde André possa recolher as lições que ele necessita? E Apuleio imediatamente esclareceu: temos sim, temos o caso Volpini. E porque Alexandre ignorasse o processo a que se referia Apuleio, ele continuou: logo depois de organizar o processo reencarnatório de Segismundo, eu me ocupei de outros serviços reencarnatórios e entre estes foi confiada à nossa vigilância a tarefa relativa ao irmão que mencionei. Acreditem que tudo nós fizemos no setor de assistência para evitar o fracasso do trabalho reencarnatório. Entretanto, tenho a experiência por totalmente impraticável. E então Alexandre pergunta: quer dizer então que a futura mãe não correspondeu à expectativa do nosso projeto, do nosso plano de ação? E Apuleio respondeu: isso mesmo, não quis saber. Enquanto os desequilíbrios se localizam na esfera do pai ou procedem da influência de espíritos malignos, simplesmente há recursos a interpor. No entanto, se a desarmonia parte do campo materno, é muito difícil estabelecer proteção eficiente. A pobre criatura, por 2 vezes sucessivas, provocou o aborto inconsciente pelo excesso de leviandades. E atualmente será vítima
das próprias reflexões pela terceira vez, segundo parece. Em vão temos oferecido o socorro de que podemos dispor. A infeliz moça deixou-se empolgar pela ideia de gozar a vida e irmanou-se, afinizou-se com entidades desencarnadas da pior espécie, que para aumentar os seus planos sombrios, afastaram a jovem do próprio companheiro. Ansiosas estas entidades obsessoras que estão por lhe precipitarem o coração na esfera das emoções baixas. Enquanto Alexandre ouvia em silêncio, Apuleio continuou. Volpine atingiu agora o 7º mês de gestação da nova forma física. Mas a próxima noite, esta que se aproxima, será decisiva para ele. Já recebi um apelo dos colaboradores que ficaram nas imediações do caso, em serviço ativo, no sentido de evitar certas extravagâncias da futura mãe, projetadas para hoje. Entretanto, não acredito que sejamos obedecidos por ela. A organização fetal não se encontra em condições de suportar novos desequilíbrios. E se a pobrezinha não acordar para o dever, abrirá ainda hoje uma terceira falência. Falência moral, obviamente. Se André puder vir conosco, vai nos dar muito prazer. Alexandre, que me parecia muito circunspecto, muito sério, diz André. Naquele momento, dando a ideia de quem não desejava cultivar qualquer comentário menos edificante, considerou. Nosso companheiro André irá com vocês, por vezes, para preservar convenientemente a saúde, é preciso conhecer as enfermidades. E para cultivar o bem, é necessário não ignorar a existência do mal. Por isso, ele irá com vocês. Vejam só como os espíritos estão querendo alertar o leitor, alertar o encarnado. Ele poderia dizer assim, não, é muito desagradável termos que contar esses fatos tão tristes, um processo abortivo, pela terceira vez, a mesma mulher fazendo a mesma coisa. Não, não devemos falar do mal. Não, não é isso que ele diz. Nós precisamos alertar, precisamos dar a conhecer toda esta questão que é gravíssima, para preservarmos a saúde, conheçamos a doença, a fim de afastarmos da doença e evitar aquilo que seja caminho para a enfermidade. Para mantermos a paz, para mantermos o equilíbrio, é preciso conhecer os processos de desequilíbrio. É preciso, para preservar o bem, saber onde se esconde o mal, para que a nossa ingenuidade não seja a porta aberta. Nós conhecemos muito na história a figura do cavalo de Troia. Os troianos resistiram bravamente ao cerco dos gregos e depois da morte dos seus soldados valorosos, os gregos, como que desistindo da luta, vão embora e deixam na praia um cavalo de madeira, grande, gigantesco, como se fosse um presente. Os troianos, encantados, arrastam o cavalo para dentro, porque as paredes de Troia eram inexpugnáveis para os gregos. O bem não conhecia a maldade, não conhecia, era ingênuo. E então, depois de terem feito todas as festividades, imaginando que aquilo era um reconhecimento dos gregos, de que os troianos eram mais poderosos, foram dormir com o cavalo já dentro da cidade. E então, de dentro do tronco do cavalo, os guerreiros gregos descem à noite e abrem as muralhas, abrem os portões. Quando os navios
gregos tinham apenas se afastado e voltam e invadem Troia. É preciso conhecer o mal para que nós preservemos o bem de suas artimanhas. E é exatamente o que Alexandre está agora querendo nos dar na oportunidade de falar sobre um caso de uma moça que, de maneira irrefletida, não aceita a maternidade. Vocês viram que Apuleio está dizendo, quando é o pai que não quer, ou quando são entidades inferiores que querem dificultar, nós temos recursos até para nos impor de forma mais decisiva. Mas quando a oposição à gravidez, ao parto, vem da própria mãe, da própria mulher, é muito mais difícil que nós consigamos protegê-la contra ela mesma. Proteger a entidade reencarnante para garantir-lhe um status de paz no processo. E esta moça já fez tanto contra a gravidez, e a gravidez está no 7º mês, está quase já pronto para nascer o corpo. Que se esta moça abusar mais esta noite, o organismo do feto não vai resistir, vai ser expelido. E pela 3ª vez ela vai falir na responsabilidade moral da maternidade. Então Alexandre autoriza André Luiz a acompanhar o caso do Volpini, o espírito reencarnante. Então já no próximo bloco, André vai começar a nos contar como está a situação, para que nós aprendamos, para que você, futura mãe, você jovem, você adolescente que está assistindo, saiba como é a responsabilidade sagrada de garantir a vida para aqueles que precisam do seu útero para terem uma existência. Então, não se demore, nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Eu espero você. Então, estamos de volta. Vamos começar a aprender um caso de reencarnação fracassada? Um esforço hercúleo dos espíritos para tentar preservar a mulher, a mãe e o reencarnante das leviandades? A moça já havia praticado 2 abortos inconscientes em função dos excessos a que ela se entregara em gravidezes anteriores. Agora estava à beira da 3ª manifestação abortiva produzida por uma insensatez. E as entidades inferiores que a estavam empurrando nesse caminho fizeram com que ela também se afastasse do companheiro, que ela rompesse os laços afetivos com marido, namorado, seja lá quem fosse, porque ficava mais fácil não ter alguém controlando para que ela pudesse sair por aí, viver a sua vida, eu sou dona do meu corpo, essas conversas, não é? Vamos então acompanhar o texto na sequência. André Luiz então nos está dizendo, olha, já de verdade à noitinha, chegávamos Apuleio, 2 companheiros dele e eu, a uma residência confortável e de aparência distinta. O grande relógio de parede mostrava 5 para as 8. Seguindo o diretor, penetramos um aposento bem mobiliado, onde se encontravam 3 entidades desencarnadas de horrenda figura, que em virtude do baixo padrão vibratório, nem perceberam a nossa presença. Conversavam entre si, combinando medidas detestáveis, que aqui não me cabe relacionar. A certa altura da conversa, porém, referiam-se ao caso da reencarnação de maneira direta. Não sei, disse um daqueles perversos inimigos do bem, porque arte infernal vem resistindo o intruso. Vamos despejá-lo na primeira oportunidade. E o outro disse,
quando é difícil assim, quando essas coisas se tornam complicadas, é que existe mãos de anjo trabalhando por trás. E aquele que parecia mais cruel disse: pois que eles vão para o inferno. Veremos quem pode mais. Cesarina, a mãe, a futura mãe, já nos pertence 90%. Atende perfeitamente aos nossos propósitos. Por que um filho metido em nossos planos? É preciso combatê-lo e combater a gravidez até ao final. No entanto, disse o terceiro, que até então se mantinha em silêncio: há mais de 6 meses estamos trabalhando em vão para tirá-lo de suas entranhas. Mas temos conseguido muito, retornou a dizer o mais revoltado. Não creio que ele consiga se aguentar por muito tempo. Talvez hoje façamos o resto. Um filho viria nos roubar a boa companheira com quem contamos agora. Todas as atenções dela iriam convergir para ele e o nosso prejuízo seria enorme. Mas, se existem mãos de anjo trabalhando, temos mãos de demônios para agir também. Já vencemos 2 vezes. Por que não vencer agora igualmente? E se o filho vier, disse um dos interlocutores, certamente vai vir o esposo de regresso. Não podemos conservá-lo à distância por mais tempo, caso isso se verifique. E aquele espírito mais adverso, mais bravo, mais feroz, gritou: isto nunca! Disse ele com inflexão sinistra. Aí André fala: nossa, como era diferente aquela paisagem interior, aquele ambiente daquela casa, se compararmos ao quarto de Raquel, onde nós observamos as formosas observações referentes à tarefa reencarnacionista de Segismundo. Esse aposento de Cesarina mantinha-se totalmente desguarnecido, não estava protegido com defesas magnéticas e não se via o movimento de visitação espiritual da esfera superior que caracterizava a formação do novo corpo de Segismundo. E Apuleio gentil disse: André, você está observando? Nem sempre a nossa tarefa acontece ao longo dos jardins afetivos. Muitas vezes devemos trabalhar sobre verdadeiras tormentas de ódio que desintegram nossos melhores elementos magnéticos de cooperação. Este caso é típico. Recordei que a residência de Adelino se enchia todos os dias de afeições do plano espiritual e então perguntei a Apuleio: mas essa moça, a futura mãe, não tem relações com a nossa esfera, com nossos planos espirituais? E ele respondeu: de qualquer modo, sempre temos bons amigos na zona superior àquela em que nos encontramos. Todavia, em certas circunstâncias, nos afastamos voluntariamente deles. Cesarina poderia contar com diversas amizades. No entanto, ela mesma se incumbe de mantê-las à distância. Impressionado, eu continuei perguntando: mas ela não terá um pai ou uma mãe que estejam em nossos círculos espirituais, que tomem a si o sacrifício de defendê-la? E Apuleio responde: tem um pai que a estima com extremado carinho. No entanto, ele sofria sem merecer
pela filha leviana e grosseira, e tanto padeceu por ela que os seus superiores em nossa colônia espiritual submeteram-no a tratamento para esquecimento temporário da filha querida, até que ele possa se recordar e se aproximar dela sem angústias emotivas. O assunto era novo para mim. Havia então recursos para a aplicação do esquecimento no mundo das almas? Apuleio sorriu bondoso e falou: ora, André, não tenha dúvida. Em nossa esfera, a dureza e a ingratidão não podem perseguir o amor puro. Quando as almas reencarnadas se revelam impermeáveis ao reconhecimento e à compreensão, distanciamo-nos delas naturalmente, ainda mesmo quando elas guardem para nós valiosas joias no coração. Elas sejam estas joias para nós, até que se integrem no conhecimento das leis de Deus e se disponham a seguir estas leis em nossa companhia. Quando somos fracos, porém, embora muito amoráveis, e não nos sentimos com a preciosa ou a necessária coragem para o afastamento indispensável, se nós merecemos o auxílio de nossos superiores, somos favorecidos com o tratamento magnético que produz em nós um esquecimento passageiro. Estávamos falando isso, diz André, quando, nesse momento, a jovem Cesarina penetrou no quarto, seguida dos espíritos construtores que velavam por Volpine, o reencarnante. A moça carregava no ventre o corpo com 7 meses daquele ser que estaria reencarnando, que tinha até então o nome de Volpine. E o que acontece? Para onde vai Cesarina, essas entidades construtoras estão cercando, ajudando o processo, tentando preservar mãe e filha, ou mãe e filho, dessas questões de agressão, de malformação, de expulsão. Mas interessante revelar neste trecho o fato de que, quando o encarnado é tão indiferente, é tão maldoso, que ele não está submetido a qualquer influência dos espíritos que nos amam, estes espíritos podem afastar-se de nós. E quando eles não têm força suficiente para fazer isso e eles sofrem demais com a nossa conduta, com as nossas ações repulsivas, os espíritos que cuidam deles, que também os amam, propiciam a eles, através de tratamentos magnéticos, um temporário esquecimento das relações afetivas que nutrem por aquela pessoa encarnada. Como se o paizinho muito apegado ao filho, de repente esquecesse que tem um filho, para não sofrer pelo descabeçamento, pela falta de juízo que aquele filho que ele ensinou e a quem ele se dedicava agora está demonstrando. Para preservar um espírito que sofre demais, profundamente, com as condutas daqueles que ficaram na terra, os espíritos que amam essa entidade fazem com que, temporariamente, ele se esqueça. E esquecendo, não terá mais preocupações, até que aquele ser encarnado recupere o juízo e aceite reconduzir-se pelos caminhos adequados. Quando então a entidade amiga pode ser novamente recordada de que tem um filho, que aquele filho está na terra e assim ajudá-lo. Interessante, vocês veem como o amor tem recursos para poupar, não só para amparar, não só para reerguer, não só para abastecer de esperança, mas quando não há o que fazer, eles também têm recursos para poupar a alma aflita pelas atitudes nocivas daqueles que ele ama e não tem como influenciar no bom caminho. Como são ricas
as ações benemerentes dos irmãos espirituais em nosso benefício. Mas agora, depois do nosso breve intervalo, nós vamos ver as condições de Cesarina. Fique conosco, porque este capítulo é muito instrutivo também. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o estudo do livro Missionários da Luz, hoje o capítulo 15º, falando sobre um caso fracassado no processo reencarnatório. No bloco passado vimos que André Luiz, o instrutor Apuleio e mais 2 amigos estavam na casa de Cesarina. Estavam no quarto, ouviram a conversa das entidades inferiores que já tinham propiciado o afastamento do marido para conseguirem manter a moça no seu clima inferior e não queriam um filho para tomar a atenção da mulher e acabar com toda a farra que eles faziam na companhia dela, ou que ela propiciava. Agora ela chega no ambiente e os espíritos que estão cuidando da reencarnação chegam com ela, os construtores. Vamos acompanhar agora a descrição de André Luiz neste terceiro bloco. Enquanto Cesarina se sentava à frente de grande espelho, dando início a complicados arranjos de apresentação festiva no penteado, os cooperadores de Apuleio se aproximaram, saudando-nos atenciosos. Infelizmente, disse um deles ao chefe, Apuleio, não é? É o responsável. A situação é muito grave. É impossível prosseguir em nosso esforço de assistência com êxito desejável. Nossa irmã afunda-se cada vez mais nos desequilíbrios destruidores. Unindo-se voluntariamente, e ao dizer isso ele aponta as entidades viciosas que estavam em volta dela, unindo-se a estes adversários infelizes, ela se entrega agora a prazeres e abusos de toda sorte. Seus desvios sexuais nos últimos dias têm sido lastimáveis. E enorme é a quantidade de alcoólicos, aparentemente inofensivos, de que tem feito consumo sistemático. Além disso, além de semelhantes distúrbios, as vibrações desordenadas do plano mental, vemos que a posição de Volpini, o espírito reencarnante, é insustentável, apesar dos nossos melhores esforços de socorro. Apuleio ouviu as graves notificações em silêncio e observou e disse em seguida: já sei o que se projeta para esta noite, disse ele. Sim, respondeu o seu amigo, apelamos para a sua autoridade, porque a organização fetal, o espírito de Volpini, não poderá resistir a uma nova investida. O diretor, diz André, convidou-me a examinar a gestante. Ao lado dela, permaneciam as entidades inferiores a que me referi, que demonstravam absoluta ignorância da nossa presença. Cesarina, com o excessivo cuidado das mulheres demasiadamente vaidosas e inconscientes da responsabilidade moral, utilizava certos recursos para disfarçar o aspecto da gravidez adiantada, deixando adivinhar que se preparava com esmero para uma noitada de fortes emoções. Fixei minha atenção no feto, auxiliada pelo chefe dos construtores, mas não pude esconder minha surpresa e compaixão. O caso Volpini era muito diferente do processo da reencarnação verificado em casa de Raquel.
A forma física embrionária demonstrava mancha violácea, revelando dilacerações. Pequeninos monstros, somente perceptíveis ao nosso olhar, nadavam no líquido amniótico do ventre, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento que era reservado à formação do corpo. Toda a placenta era assediada por essas minúsculas larvas, provocando-me terrível impressão. Pela intensa anormalidade dos órgãos geradores, percebi que o aborto não poderia demorar-se. Apulei-o, igualmente, endereçando-me expressivo gesto com a cabeça, acusava forte preocupação. Abandonou subitamente o exame e nos falou: se a infeliz, obcecada pelos prazeres criminosos, não se detiver nesta noite, a organização fetal será expelida até amanhã. Depois de pensar alguns momentos, disse: vou tentar o último recurso. Então Apuleio dirigiu-se ao interior doméstico e voltou, seguido de uma senhora idosa. E, indicando-me, disse: esta é a dona da casa e velha amiga de Cesarina, que é a única suscetível de nos receber a influenciação. Eu aproveitarei a ajuda dela, para que a nossa desventurada irmã, futuramente, não possa dizer que lhe faltou assistência, que lhe faltou conselho adequado. Num gesto, então, de bondade, já observado por mim em diversos superiores do nosso plano, ele colocou a mão sobre a mente, a fronte da recém-chegada, que aproximou-se de Cesarina com muita ternura e falou: minha amiga, eu estou receosa por você. Não vá, fique em casa. Desconfie de certas amizades pouco dignas. Seu estado, Cesarina, é melindroso. Por que exceder-se? Uma festa de aniversário em pleno bar não pode servir às suas necessidades presentes, minha filha. Abriguei você aqui em nossa residência como se fizesse a uma filha e devo estar vigilante. Nutro a esperança de ver você reaproximar-se do esposo, que, de acordo com o que acredito, deve estar ausente por simples questões de brigas, incompatibilidades de gênio. Mas se você não se defende do mal, como vamos atender à situação? Um dos infelizes seres da ignorância e da sombra, então, diz André, que perseguiam Cesarina, por invigilância dela, envolveu a moça nos braços como se desejasse comunicar a ela o seu estranho e perigoso magnetismo. Vi que as entidades inferiores presentes observavam de perto a senhora e estavam ouvindo as suas palavras sensatas, porque todas estas entidades inferiores exibiam gestos e demonstrações de revolta e desagrado, que aqui nós não podemos traduzir. Então Cesarina, deixando-se envolver pela influência neutralizante do mal, riu-se de modo franco e disse: tranquilize-se, minha boa Francisca. Você não precisa me ensinar virtude. Tenho meu compromisso para hoje, não posso faltar. E a Francisca, a amiga, influenciada pelo espírito generoso de Apuleio, disse: não concordo, Cesarina. Falando com energia, diretamente inspirada pelo espírito. Nem estou aqui fazendo pregação de virtude à sua consciência responsável. Quero apenas despertar suas fibras de esposa e de mãe. O homem cujo convite você pretende atender não merece confiança, não é digno de consideração.
Além disso, seu organismo deve ser preservado. Não lhe dói a expectativa de prejudicar o filhinho? Não pensa no futuro? E a respeitável amiga continuou advertindo com severidade maternal, enquanto a futura mãe de Volpini se mantinha em franca posição de negativa impermeabilidade. Não queria ouvir. Quantas vezes nossos pensamentos inferiores são envolvidos por bons amigos para que nós não façamos aquilo. E quantas vezes, mesmo quando nós decidimos fazer e outros vêm e nos alertam, nós dizemos, eu não preciso de conselhos. Nos contrariamos quando alguém pede para que nós façamos o que é certo, como se nós fôssemos ofendidos por esta postura, como se o nosso orgulho não precisasse, nossa sabedoria fosse suficiente para bastar-se. Mas vocês veem como os espíritos estão tentando. A organização biológica já está sofrendo muito. O líquido amniótico está sendo consumido em seus valores nutritivos, em suas energias, por forças, por larvas, por bactérias vibratórias que estão se aproveitando de tudo aquilo que um corpo poderia doar ao outro, causando uma falta de substâncias na formação adequada do futuro corpo. O espírito Volpini já está ligado ali faz 7 meses, mas ela insiste em envolver a barriga em faixas, diminuir o seu tamanho, para fazer de conta que ela não está grávida, porque tem um homem que a convidou para uma noitada e ela vai aceitar. E a senhorinha, porque ela está morando de favor ali, brigou com o marido se separou, ela saiu de casa, a senhora está dando a ela um tempo para que ela medite, para que ela possa refazer a união, mas ela não quer saber e as entidades não querem que ela faça. Ela está com a mente cristalizada nas aventuras, está desfrutando o prazer que antes ela talvez não pudesse e agora está abastecendo esse prazer, abastecendo com este prazer ilícito as entidades que estão desfrutando, que estão tomando energia destas orgias em que ela se mete, independentemente do chamamento maternal, do conselho de Francisca para que ela se reequilibre, para que ela pense no filho. Entidades que estão ali não querem isto, tentam afastá-la da ideia de refazer os planos da noite. Mas ela se mantinha impermeável. E agora, no último bloco, vamos ver o resultado disso. O triste resultado das criaturas orgulhosas, vaidosas, mesquinhas, no que acham que são donas do próprio corpo, esquecidas de que deveriam ser servas do amor divino. Daqui a pouquinho nós voltaremos para ver o final do 15º capítulo do livro Missionários da Luz. Espero você. Estamos voltando para o último bloco no estudo que estamos fazendo do capítulo 15º do livro Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, através da riquíssima mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Quanta coisa, graças a Chico Xavier, nós pudemos receber desse mundo espiritual. Quantos alertas, como agora estamos vendo que o mundo invisível está usando Francisca, a senhoria, aquela que é dona da casa, que hospeda Cesarina, tentando tirar da mente dessa moça leviana a ideia de excessos às vésperas do parto. Mas a moça não quer saber. Então agora, no último bloco, nós vamos acompanhar os relatos de André Luiz, de Apuleio, a respeito dos destinos escolhidos por cada um. Vamos ao texto. Acompanhem conosco.
2 horas durou a conversa, na qual o diretor Apuleio, que é o responsável pelos espíritos construtores, usou da caridade, da lógica e da paciência, nas mais altas doses. Todavia, ao fim desse tempo, um automóvel buzinou à porta. Fechando o pequeno estojo de perfumes, Cesarina abraçou a velha amiga desapontada e despediu-se. Adeus, Francisca. Voltarei mais tarde. Não tenho tempo a perder. O veículo, então, rodou a caminho das avenidas asfaltadas. As entidades perturbadas seguiram o carro veloz, mas nós, esperando a manifestação de Apuleio, ali permanecemos, aguardando-lhe a palavra algo triste. O chefe de serviço dirigiu-se aos cooperadores declarando: podem regressar à nossa colônia em descanso. Nada mais tem que fazer por agora. O dever de todos foi bem cumprido. E olhando para mim significativamente, acrescentou: irei eu mesmo, em companhia de André, buscar o espírito Volpini para recolhê-lo em um lugar conveniente. O ambiente era de consternação, porque se os espíritos superiores são equilibrados, não são insensíveis, estavam tristes pela escolha daquela moça. Acompanhei Apuleio durante longos minutos de silêncio, penetrando em seguida numa casa de barulho ensurdecedor. O grande salão e departamentos reservados estavam repletos de homens e mulheres inquietos, excitados pela música bulhenta e estonteadora. Mas a assembleia de espíritos de condição grosseira era muito maior, tomada da mesma alucinação de perigoso prazer. Apuleio então me advertiu: mantenha-se na defensiva, André. São poucos os desencarnados, com reduzido tempo de experiência, que podem penetrar ambientes como este para serviços de proteção. Não nos cabe, diz André, descrever as paisagens tristes que surgiam ao nosso olhar. Cumpre-nos, é nosso dever tão somente esclarecer que não tivemos dificuldade para reencontrar Cesarina, em companhia de um cavalheiro menos escrupuloso, entre finas taças de alcoólicos elegantemente disfarçados. Apuleio aproximou-se e retirou o espírito Volpini, que a ela se abraçava como criança semiconsciente. Em seguida, eu o vi aplicar passes magnéticos em torno da região uterina, empregando infinito cuidado. Retomando Volpini, que havia então confiado às minhas mãos para poder operar com eficiência, falou-me calmo. Desliguei o reencarnante do santuário maternal. Entretanto, não deveríamos esquecer de ministrar o devido socorro à mãe invigilante. Ela precisa continuar a luta terrestre, tanto quanto possível, para aproveitar alguma coisa da oportunidade. Retiramo-nos do ambiente, conduzindo aquele companheiro que havia sido desligado prematuramente, levando-o a uma organização socorrista. Mas depois de atender a todos os deveres que me competiam, desejei, na qualidade de médico, observar o que se passava com a pobre mulher, fracassada em sua missão sublime. Nas primeiras horas da manhã,
eu me dirigi à residência que havíamos visitado na véspera. Com grande surpresa, porém, verifiquei que Cesarina não se encontrava em casa. Não se passaram muitos minutos e uma vizinha interpelava a senhora que Apuleio havia influenciado, a Francisca, perguntando a ela aquilo que eu desejava saber. E então a matrona preocupada exclamou: Cesarina, na manhã de hoje, foi recolhida a uma casa de saúde em estado grave. No decorrer da rápida conversa, colhi as informações necessárias relativamente ao endereço e procurei visitar imediatamente a infeliz criatura que havíamos deixado na festa elegante da véspera. Fortemente impressionado, vim a saber que Cesarina, em gravíssimas condições, havia acabado de dar à luz uma criança morta. Era o fruto, o terceiro aborto que ela praticava. Alguns poderão pensar, não foi um aborto espontâneo, a criança estava morta. Mas a intenção da mãe era realmente matar o filho, não queria. E não só pelas entidades inferiores, porque se a mãe houvesse resistido, se a mãe tivesse dito não, os espíritos amigos conseguiriam afastar as entidades perturbadoras. Mas ela também queria a irresponsabilidade de uma vida de aventuras. E como ela dava campo, ela permitia em sua mente a ação das entidades, ela aceitou banir de seu útero aquele que poderia ser um estorvo. Portanto, não é apenas aborto quando a pessoa procura uma clínica, quando a pessoa toma medicação abortiva, quando algum meio mecânico é utilizado. É aborto também quando a mente da mulher expulsa o filho, guerreia aquela criança, não aceita ser o veículo de transição de uma vida para outra. É aborto quando a mulher está querendo produzir alguma coisa mecânica que venha prejudicar a gravidez. Quando vá fazer ginástica sabendo que não pode, quando vá pular corda, quando vá subir e descer escada correndo só para produzir um evento que venha a destruir o equilíbrio da gravidez. É considerado aborto quando, no íntimo, a mulher não quer a criança. A lei do universo não é aquela que reconhece o aborto somente nas condições que a lei humana assim reconhece. No universo vale a intenção. Vale a intenção. E por mais que todos cerquem aquela pessoa que vai ser mãe de pressão para que ela não seja mãe e ela aborte, se ela resistir, ela está cumprindo sua tarefa e ela vai contar com o apoio dos espíritos amigos para manter a sua decisão. Mas, se todos puderem apoiá-la e ela não quiser ter o filho, ela pode parecer que não fez nada, que a criança nasceu morta, que já estava morta dentro da barriga dela, que aconteceu alguma coisa inocente, que o filho foi expelido, que ela tomou um chazinho que ela não sabia que era abortivo, e às vezes é verdade, ela não sabia, entre aspas, mas no fundo, ao invés de ocupar-se com o processo de ser mãe, e ajudar aquele ser a voltar à terra, está impedindo, está querendo ser obstáculo, não quer perder a sua formosura, não quer ver os seus seios inchados, não quer ter o seu ventre estufado, não quer se ver em formas arredondadas para cair no descrédito masculino, perdendo a sua atratividade como um pedaço de carne que anda no interesse dos homens. Tudo isto significa aborto, significa intenção de matar. E os espíritos estão alertando. À vista das pessoas,
Ah, e ela deu à luz a uma criança que estava morta. Coitadinha. Queria tanto aquele filho. Mentira, nunca quis saber. Não se cuidou, continuou bebendo, continuou fumando, continuou se drogando, continuou gastando seus recursos ao invés de ficar em paz, ao invés de preparar o ambiente para ter aquele filho com amor. A lei do universo não se engana. Por isso é um caso de reencarnação fracassado. E Volpini é retirado da mãe, desligado pelo Apuleio e é encaminhado para uma instituição no plano espiritual onde vai aguardar o segmento de suas experiências. Mas ela, agora, pela terceira vez, está comprometida pela atitude danosa a que ela expôs. Não só o espírito Volpini, mas o seu próprio corpo. E André Luiz, com a experiência triste, nos contando da responsabilidade que devemos ter diante da vida. Que nós saibamos responsabilizar-nos pela vida. Que não brinquemos com a vida, que saibamos que Deus conta conosco para defender a vida, preservar a vida e que nenhuma desculpa é suficiente ou justa para dar guarida à indústria da morte. Os que pregam o aborto, os que defendem o aborto, são piores que os nazistas, que matavam quem podia escolher defender-se, estão matando quem não tem defesa. Pensemos nisso e aprendamos com André Luiz o valor de tantos espíritos amigos ajudando aqueles que querem dar à vida a chance de viver. Muito obrigado. Na próxima semana iremos ao capítulo 16º. Eu espero você no espírito da letra. Muita paz.